Olá pessoal, boa tarde, bom dia aqui na América, mas boa tarde aí no Brasil, né? Agora 12h para vocês aí no Brasil, para mim aqui na Flórida são 10h12, diferença de horário, né? Então acabei de tomar meu café agora há pouco e vocês estão aí iniciando. Então vamos lá para nossa live de aquecimento, né? No nosso programa Almoçando com Consultor de Elite. E o tema de nosso episódio de hoje: quais profissionais é que podem ser consultor de regulamentação, de regularização de empresas de saúde? Quais profissionais podem ser consultor de regulamentação de empresas de saúde? Então, bem-vindos, meus queridos que estão aqui assistindo essa live. E que para você que não está assistindo, seja bem-vindo. Se você está aqui comigo ao vivo, é porque você se interessa por esse assunto, consultor de regularização de saúde, ou se você está assistindo esse replay, clica já no aviãozinho, compartilha com outros consultores, compartilha com seus amigos, com diretores de empresas. Se você está assistindo no replay também, compartilhe. E vocês vão me ver aqui olhando para minhas notas. Eu gosto de ter essas notas aqui para que eu não esqueça de absolutamente nada, para entregar essa live com todo o assunto completo para você. E esse programa é o nosso primeira live de aquecimento para a nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 2 de março, às 20 horas. Então, se você está interessado nessa Masterclass, se você quer participar, já coloca na sua agenda 2 de março, às 20 horas, horário do Brasil, né? E clica no link da bio aqui do meu perfil, que você já pode se inscrever, né? Já pode participar do grupo do WhatsApp, do grupo VIP do WhatsApp. Então, o que a gente vê aqui nesse nosso programa, né, no meu perfil? O que a gente prepara aqui para vocês? É tudo que você precisa fazer, né, que você precisa aprender, que você precisa para fazer 20K por mês, trabalhando 4 horas por dia, regularizando empresas de saúde. E eu sou Gislane Jardim, para quem não me conhece, eu sou especialista em consultoria há mais de 20 anos de empresas na área de regulamentação de empresas de saúde, e eu sou criadora do método Consultor de Elite. E hoje eu vou contar para vocês, nessa live de hoje, nesse nosso programa ao vivo, nessa nossa preparação para a nossa Masterclass, que vai acontecer na próxima semana, no dia 2 de março, eu vou contar para vocês nessa live de hoje quais são os profissionais que podem ser consultor de regularização de empresas. E para a gente começar, primeiramente, né, talvez você está se perguntando o que é um consultor de regularização de empresas de saúde? Com o que esse profissional trabalha? E é uma pergunta bem interessante mesmo, né? Você querer saber qual é o foco do trabalho mesmo. Então, eu vou te explicar o que é regularização de empresas de saúde. Um consultor de regulamentação de empresas de saúde, ele tem uma área enorme para trabalhar. Ele não só trabalha com uma consultoria, mas ele trabalha com várias possibilidades de consultoria, desde consultorias mais simples até consultorias maiores, mais robustas, que vai levar mais tempo para ser entregue. Então, o consultor de empresas de saúde, ele trabalha orientando, ele trabalha montando o processo para poder obter a regulamentação da empresa, ou na vigilância, ou na Anvisa, ou nos 2 órgãos. Ele trabalha dando treinamento para os colaboradores nessas empresas. Ele fornece toda a fundamentação de legislação, ele tira dúvida do empresário, dúvida do colaborador, dos funcionários. Então, essa consultoria, ela serve para quê? Para que a empresa inteira esteja adequada às normas de vigilância sanitária, esteja adequada a empresa às normas da Anvisa. Então, esse processo, essa regulamentação, essa capacitação que você adquire para ser um consultor, vai te deixar preparado para que você regularize uma empresa de saúde. Então, quais são as empresas de saúde? Pode ser essa pergunta que você está se fazendo, que você pode ser um consultor. Ou seja, quem são os meus possíveis clientes? São diversas empresas. São empresas clínicas, pequenas clínicas e consultórios. Você pode regulamentar para que ela tenha o seu alvará sanitário.
Empresas como estúdio de tatuagens, salão de beleza, empresas de clínicas de massoterapia, de massagem. São muitas empresas na área de saúde que você pode regulamentar. Consultórios odontológicos, consultórios farmacêuticos, né? Hoje a gente sabe que a regulamentação farmacêutica permite que um farmacêutico abra um consultório de atenção farmacêutica fora de uma drogaria. Então são diversas clínicas e eu estou falando aqui para você do macro. Dentro desse micro, você imagina a quantidade de empresas possíveis que podem ser sua área de acesso. E eu vou gravar um vídeo, inclusive, só sobre isso. Quais são as empresas que são seus possíveis clientes? E uma outra coisa que você pode entender. Você precisa saber tudo o que é necessário para você ser um consultor de empresa? Na verdade, é o seguinte, você não precisa de saber toda uma regulamentação. Você vai adquirindo esse conhecimento na medida que você vai prestando consultoria. No início, você precisa saber quais são as empresas onde você pode prestar consultoria, quais são as empresas que você... e qual é a regulamentação dessa empresa. Mas isso é uma dúvida de muita gente. Eu preciso ter um conhecimento muito grande para ser um consultor de empresa, porque quando se fala em consultoria de empresa de saúde, as pessoas já logo pensam no registro do produto de saúde, que também é uma empresa onde você pode prestar seu serviço, fabricantes de medicamento, fabricante de produto de saúde, fabricante de cosmético, importador, distribuidor, armazenador. A gama de empresas onde você pode prestar sua consultoria, ela é enorme. São assim centenas de milhares de possibilidades de prestar. E quem regulamenta essas empresas que precisam de ter um alvará sanitário e daquelas que também precisam da famosa AFE, ou Autorização de Funcionamento da Anvisa, é a própria Anvisa juntamente com os órgãos sanitários. Então, a grande maioria de empresas de saúde você pode prestar sua consultoria, das mais simples consultoria até as maiores. Aí a sua pergunta pode ser agora nesse momento, mas eu posso ser esse consultor? Qual é a formação específica que eu preciso para ser um consultor? Você pode se perguntar, eu sou um farmacêutico, eu posso ser consultor? Eu sou um técnico de farmácia, eu posso ser esse consultor? Não, eu sou um administrador de empresa, eu sou um biomédico, eu sou um técnico de enfermagem, eu sou um enfermeiro, eu sou um gerente da qualidade. Quais são os profissionais, Gislane, que poderiam fazer essa consultoria? Você, como profissional agora, nesse momento, pode estar se perguntando, eu na minha profissão, ou se eu não tenho uma profissão, eu posso ser esse consultor? Então, eu vou partir para você de falar já da legislação. A legislação não exige uma formação específica para você ser um consultor de empresa de saúde. Por quê? Porque não existe uma formação que é regulamentada pelo MEC, onde você precisa cumprir esse requisito. Deixa eu dar um exemplo comparativo para você entender. Se você quer trabalhar como responsável técnico de farmácia, você precisa obrigatoriamente ser um farmacêutico. Se você quer trabalhar como um enfermeiro responsável por algum estabelecimento de saúde ligado à assistência, você precisa ter a formação de enfermagem, ter uma graduação universitária de enfermagem. Então, existem profissões que são regulamentadas pelo MEC e você não pode exercer sem ter essa formação. No entanto, para você ser consultor de empresas de saúde, não existe um requisito de você ter uma formação universitária, de você ter uma graduação. Então, se você é uma pessoa que trabalha como gerente da qualidade, que é um curso técnico, você pode ser consultor de empresa de saúde. Se você ou formado, vamos imaginar, como administrador de empresa, você pode ser consultor da área de saúde. Eu já tive colegas, eu inclusive já fui treinada numa determinada época da minha vida por uma pessoa que era administradora de saúde e ela era consultora. Ela foi inclusive nomeada como consultora do Estado na época do governo Aécio Neves,
para você ver como que não necessita de uma formação específica. Aí você pode estar perguntando, ok, eu não preciso de uma formação específica validada pelo MEC ou por um outro órgão, mas o que eu preciso? Essa pergunta também é uma pergunta importante para você se posicionar e para você se preparar. O que você precisa, né, para você que está começando do zero, é saber o que faz um consultor. É você ter um conhecimento teórico e também prático suficiente. É o primeiro ponto, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para você por onde você pode começar, os passos que você pode ir dando para você ser um consultor. Então, você precisa ter conhecimento da área. Ah, mas eu preciso já trabalhar há muitos anos com a empresa de saúde para eu ter experiência, porque a gente tem essa ideia, né, de que consultor é aquela pessoa que trabalha há muitos anos como um profissional na área. Consultor é aquela pessoa que tem que ter uma experiência muito vasta, muito grande para exercer sua consultoria. Não, não é necessário isso. O que a empresa de saúde, imagina, o que o seu cliente, a empresa de saúde vai adquirir de você, não é sua experiência. Sua experiência pode não fazer grande diferença para ele. O que ele quer é um objetivo final. Ele quer o alvará sanitário dele. Ou ele quer, por exemplo, um programa de gerenciamento de resíduos. Ou ele quer registrar um produto. Ele quer algo de você. Então, na verdade, não é a sua experiência o que mais vai contar. O que vai contar é sua capacidade e comprometimento de entregar para esse consultor o objetivo dele final. Se é o alvará sanitário, se é a regulamentação na vigilância, se são os procedimentos e os manuais. Se você tem essa capacidade, esse comprometimento de entregar, não é a sua experiência que vai fazer a grande diferença. E eu vou contar aqui para você uma história minha. A primeira vez que eu fui contratado num hospital, para vocês terem ideia, eu não tinha experiência. Então, como é que aconteceu isso? Eu já era proprietária de uma drogaria e eu queria ter experiência em outras áreas. Eu estava muito cansada de trabalhar em drogaria. Eu falei, deixa eu ter outras experiências e comecei a procurar outras oportunidades do mercado. Inclusive, foi aí que começou a minha carreira como consultora. E eu já também tinha regulamentado naquela época as empresas da minha família, né? Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a empresa, uma das primeiras drogarias da minha família. E eu lá no interior vim para Belo Horizonte, que era a capital de Minas Gerais, para poder abrir a primeira farmácia, né, a primeira drogaria da minha família. Não a primeira, minha mãe já tinha drogaria, mas a primeira drogaria minha e do meu irmão, quando a gente começou na área. Eu não tinha experiência. E eu fui buscando esse conhecimento e consegui abrir essa drogaria. E aí minha segunda experiência, onde eu já tinha uma drogaria, e aí eu já morava em Belo Horizonte, porque eu abri algumas drogarias no interior, trabalhei com essas drogarias até vir trabalhar na capital, Belo Horizonte. E eu tinha uma drogaria na melhor região hospitalar de Belo Horizonte. E aí eu fiquei sabendo de uma oportunidade de um hospital especialista na área de oftalmologia e de cirurgia plástica, que precisava de um farmacêutico. E eu fui nesse local e fui entrevistada pela consultora e administradora de empresas, que se tornou consultoria, inclusive, desse hospital, para a gente entregar, se tornou consultora, não, que ela exerceu o papel de, junto comigo e com a enfermeira, de colocar esse hospital totalmente certificado numa norma na época chamada ONA, que era a Organização Nacional de Acreditação do Ministério da Saúde. Quando eu entrei para esse hospital, para eu passar pelo sistema de entrevista, eu não levei o meu currículo, para vocês terem ideia. E quando a administradora me entrevistou, ela ficou tão convencida do meu comprometimento que ela não quis nem fazer as entrevistas seguintes. Ela me contratou imediatamente. Naquele mesmo ano, a gente liberou o alvará sanitário daquela clínica, eu juntamente com o trabalho da enfermeira. No ano seguinte, nós conseguimos a acreditação, que era essa certificação de qualidade para clínicas e empresas e hospitais. E naquele mesmo ano, a gente ganhou o Prêmio Mineiro de Qualidade. Foi a primeira empresa na área de saúde a ganhar um Prêmio Mineiro de Qualidade. Então, vocês percebem
não foi exatamente a minha experiência como consultora ou como uma profissional capacitada para regulamentar a empresa, mas foi o meu comprometimento de descobrir o que precisava, de estudar, de criar manuais e procedimentos. Essa foi minha primeira experiência. Foi ali que eu descobri que essa área de regulamentação de empresas era uma área para mim. Então ali eu me encantei pela consultoria, ali eu comecei a já criar o meu planejamento e já comecei a aprender mais coisas a respeito do que era necessário para ser um profissional consultor e regulamentador de empresas de saúde. Consultor de empresas de saúde que pudesse levar a regulamentação de empresas. Então, o que você precisa como um profissional, se você está se perguntando, eu posso ou não ser uma consultora para a empresa de saúde? Primeira coisa é seu comprometimento. Segunda coisa é você passar a pensar que para você é possível você ter um consultor de empresas de saúde. Então, você precisa também verificar o quanto de empresas existem nesse mercado para você ter essa consultoria e o que você precisa entregar. Muitas empresas hoje na área de saúde estão funcionando sem regulamentação. Muitas empresas hoje na área de saúde, elas não têm o seu alvará e não sabem nem como tirar. São dezenas, centenas de milhares de empresas, gente. E faltam profissionais para essa área. E por que eu falo que faltam profissionais? Porque eu fui demandada e eu ainda sou demandada para várias regiões do Brasil. Eu fiz consultoria do sul ao norte do país, para vocês terem ideia, porque não tem profissionais nessas regiões. E os próprios donos de empresas me falavam isso. Eles eram perguntados quem eles contrataram para fazer a consultoria. E eu me lembro uma certa vez que uma das empresas que eu prestei consultoria no sul do país, em Curitiba, eu almoçando com o dono, ele falou: Gislande, na semana passada veio um dono de uma empresa, concorrente minha, perguntar sobre isso. E é claro que eu disse que eu não sabia, né, que eu não dei o seu nome, porque eu não vou dar o seu nome para um concorrente. Então, várias empresas estão nesse mercado precisando de gente como você para prestar essa consultoria, para você fazer a diferença para essas empresas e para você ter mais liberdade de tempo, para você ganhar muito mais do que você ganha hoje como um responsável técnico de uma empresa. Eu levaria dezenas de anos para conseguir o que eu consigo hoje financeiramente na minha vida. Como uma consultora, eu gastaria muito mais tempo como responsável técnico. Então, o que essa empresa de saúde ela precisa? E hoje, por que você é um profissional ainda muito mais procurado? Antigamente, quando uma empresa era aberta, para ela começar o processo dela, ela começava abrindo o seu CNPJ, sua inscrição estadual, seu alvará de prefeitura, e aí ela partiria ou não para o processo de regulamentação na vigilância. E muitas empresas continuam funcionando sem isso. Hoje não. Uma empresa para abrir, eu não sei se vocês sabem, já existe um sistema integrado. Quando ela dá o start na prefeitura, a prefeitura dispara um sistema integrado, já informando para a vigilância sanitária, quando é o caso da empresa ser de saúde, que essa empresa precisa de um alvará sanitário. E se essa empresa não adquire o seu alvará sanitário, ela também não adquire o alvará de localização. E quando a empresa presta serviço, a nota fiscal dela, não sei se você sabe, é de competência do poder público municipal. Então, sem o alvará de localização, ela não consegue emitir nota fiscal do serviço. Então, essa empresa está travada. Então, hoje em dia, as empresas precisam mais ainda desse profissional, porque se ela não tem o alvará sanitário, ela não tem o alvará de localização, ela fica travada, ela é fiscalizada, tem um risco muito maior de ser multada. Então, hoje elas estão procurando muito mais consultores para regulamentar, porque é dispendioso para esse proprietário de farmácia, de drogaria, de qualquer empresa na área de saúde, ele mesmo fazer o processo, porque a partir da criação da Anvisa, que foi em 1900, na década de 90, toda a implantação de processo de alvará exige manuais e procedimento, exige o cumprimento de uma norma específica, que geralmente é uma cópia de uma ISO ou é baseada numa ISO, é um procedimento de qualidade. Então percebe
como que o mercado hoje está muito mais apto, muito mais aberto e muito mais necessitado de consultores como você. E uma outra confusão que as pessoas fazem é consultoria de empresas de saúde ou assuntos regulatórios. É difícil, é só registro de produto, de medicamento, é só registro de produto para saúde, de cosmético. Não, gente. Aliás, eu decidi começar a preparar vocês, a formar consultores, a ter esse canal aqui para que vocês possam aprender, para quebrar esse paradigma. Porque eu também pensava assim lá quando eu comecei minha carreira. Nossa, como eu gostaria de ser um profissional que registre produto. Mas isso é muito difícil. Na verdade, eu comecei a minha carreira pela parte mais fácil. E eu comecei exatamente regulamentando a própria empresa. E é um caminho muito mais lógico, inclusive. Porque se a empresa não é regulamentada, aquelas que fabricam produtos, elas não podem nem fabricar os seus produtos. A primeira regulamentação que ela precisa é da própria empresa. Ela precisa ter o seu alvará sanitário. Ela precisa, quando é necessário, a sua autorização de funcionamento na Anvisa. Depois é que ela parte para registrar produto. Quantas e quantas vezes eu tive empresa que nem alvará sanitário tinha, querendo registrar produto que eles fabricavam de maneira ilegal, né, de maneira ainda não regulamentada, em produto sem registro. E eu perguntava para eles lá imediatamente: você tem alvará sanitário? Não, não tem. Então você não tem nem AF. Então você não tem nem autorização para fabricar. Então o mais óbvio, o mais lógico e o mais fácil até para você que quer ingressar nessa carreira de consultoria é você começar aprendendo a regulamentar a própria empresa. Naquela parte mais básica, né? Como a empresa faz para tirar os seus primeiros documentos. E você, à medida que você vai se preparando e vai adquirindo experiência nessa área, o caminho de você chegar a consultorias mais complexas vai naturalmente também se abrindo, porque a sua mentalidade vai naturalmente também se transformando e você fica muito mais apto a adquirir conhecimentos mais complexos. Então, por isso, eu resolvi começar a falar aqui no meu perfil, começar a falar e a conversar com vocês sobre essas consultorias mais fáceis. Por isso que você hoje, se está aí se perguntando, mas será que eu consigo ou não? Será que é para mim ou não? Será que a minha profissão me permite isso? Sim, te permite. Desde que você siga o passo a passo para você ser um consultor. Então, a regulamentação de empresas, a consultoria para isso, ela tem um campo muito amplo para você trabalhar. E o melhor de tudo é você começar por aquela parte que é mais fácil, que tem menos legislação, onde você vai conseguir pouco a pouco mudando o seu conhecimento, adquirindo mais conhecimento e vai se tornando mais fácil para você. Agora vamos falar um pouquinho o que regulamentação de empresa não é. Já que eu estou falando para vocês aqui quais são as diversas oportunidades que você tem de começar seu trabalho, vamos falar também o que não é uma regulamentação de empresa, para você entender. Porque você pode estar se perguntando, mas quando eu faço essa consultoria, eu coloco a mão na massa? Eu vou lá fazer aquilo que precisa ser feito na empresa, como o farmacêutico, que é o responsável técnico, ou como o enfermeiro, ou como o químico? Não. Você, na verdade, não põe a mão na massa. Você orienta a empresa. Você cria modelos ou já fornece os seus modelos quando você já tem pronto para essas empresas. Você dá treinamento. Você orienta o responsável técnico a orientar e treinar os colaboradores, a criar e manter os procedimentos, a criar todo o sistema e a plataforma de gestão da qualidade. Como um consultor, você é aquela pessoa externa, onde você vai criar aquela orientação, aquele treinamento. É como se você pega na mão daquelas pessoas da empresa e tira aquela empresa daquele estado de não regulamentada até uma empresa que é regulamentada. A ponto de você, depois de finalizar a sua consultoria, essa empresa conseguir continuar sozinha com aquilo que você ensinou. E não significa também que essa empresa não pode voltar a te contratar. Esse que é um dos aspectos muito interessantes da consultoria.
Às vezes você faz uma pequena consultoria e você volta para fazer outra consultoria. Vou dar alguns exemplos. Eu tive uma empresa onde eu apenas vendi os manuais e procedimentos. Eu vendi esses manuais e procedimentos e depois a empresa quis me contratar para implantar os manuais e procedimentos. Teve uma outra empresa onde eu vendi somente o plano de gerenciamento de resíduos, eu dei a consultoria da implantação do plano de gerenciamento de resíduos. Depois ela voltou para me contratar para outros serviços. Teve uma empresa onde eu consegui colocar essa empresa regulamentada na vigilância sanitária e na autorização de funcionamento na Anvisa, e ela me contratou novamente para uma consultoria de certificação daquela empresa, da obtenção de um certificado de boas práticas, que é regulamentado pela Anvisa. Então, é uma gama muito grande de possibilidades de você trabalhar como consultor. E muitas vezes você pode ser consultor de uma mesma empresa várias vezes. Eu tive uma empresa de São Paulo, onde eu entreguei a consultoria de todo o manual de certificação de boas práticas da Anvisa. Quando eu entreguei o processo, eu quis sair da empresa e ela falou, não, eu preciso continuar com você. Para eu fazer meus projetos de exportação, eu vou precisar de outras normas de qualidade. E aí eu voltei para a empresa e já contratando uma parceira de São Paulo para também nos acompanhar. Então são tantas possibilidades de você fazer negócios que fica impossível de eu falar aqui numa live quantas possibilidades você tem. E outras possibilidades que me apareceram que eu nem imaginava que seria possível. Então, por que esse profissional é um profissional muito bem requisitado? Você pode ser esse profissional. Porque você vai ser necessário para essas empresas. A empresa não consegue tirar o foco dela como empreendedor para ela fazer esses processos, porque a estratégia da empresa precisa ser cuidado, o crescimento da empresa precisa ser cuidado, todas as necessidades trabalhistas, estratégicas e de organização e de administração da empresa continua sendo cuidado por eles, enquanto você vai mudando todo o padrão de qualidade daquela empresa, enquanto você vai regulamentando aquela empresa e levando qualidade e mudando toda a mentalidade daquelas pessoas. É um trabalho que um consultor e só um consultor pode fazer. E existe impedimento para você fazer isso? Existe algum impedimento? Existe requisito para você fazer isso? Não, não existe um requisito próprio. Vigilância sanitária não exige, Anvisa não exige que você seja consultor, exige sim que você tenha o conhecimento técnico. Você precisa ter o conhecimento técnico. E veja, é diferente de experiência. Né? Como consultora, eu, com pouca experiência, consegui ser consultora de empresas e regulamentar essas empresas, e pouco a pouco a minha experiência foi cada vez mais se tornando maior. Então você precisa de ter um conhecimento técnico para isso. Outra coisa que você precisa é ter uma postura de consultor, ter uma mentalidade de consultor. E você pode estar pensando agora, mas que postura, que mentalidade? Será que é algo tão específico? É algo específico. Pode parecer para você que não é consultor, que não seja, mas é. Você precisa ter uma maneira de conversar, de ouvir as pessoas, de entregar o seu conhecimento na linguagem de cada pessoa específica dentro daquela empresa. É uma linguagem específica que você precisa aprender a ter com o dono da empresa para fechar o seu negócio. É uma linguagem específica com os colaboradores, né? Com um colaborador que é um gerente, que é um diretor, que é um faxineiro, porque você tem que implantar norma de qualidade na empresa toda. Cada um tem a sua mentalidade. Claro, gente, eu não estou falando de diferença de pessoas, mas tem diferença de linguagem, diferença do setor. Você precisa ter essa postura e essa mentalidade de consultor. Além disso, você também precisa aprender também sobre marketing e vendas, porque é um negócio ser consultor. Não adianta você falar, tá, agora eu já tenho um conhecimento técnico. E esse é um dos erros que as pessoas cometem. Ela sai, faz muitos cursos técnicos, mas não consegue se tornar de fato um consultor, porque ela não tem essa mentalidade, porque ela não tem técnica de marketing, porque ela não tem técnica de venda. Eu tive que aprender sobre isso. Eu tive que criar toda a minha metodologia para conseguir fazer boas vendas, para conseguir
criar um caminho, criar uma agenda de consultoria para minha vida, onde eu tivesse continuamente trabalho e entrasse dinheiro para minha empresa. Então, não é que você precisa ser um profissional da área e ter experiência, mas você precisa ter um método para fazer isso. Você precisa ter um passo a passo para você construir essa realidade de ser consultor. Agora, falando exatamente sobre os erros que você pode cometer, deixa eu falar então, né, já começar a falar mais um pouco sobre esses erros. Como eu disse, um deles é você sair por aí fazendo cursos e mais cursos técnicos, aprender muita teoria e não conseguir um passo a passo. Não conseguir um passo a passo para você entregar essa consultoria. Não adianta você entender muito de legislação teórica, porque a legislação está aí, você mesmo pode pesquisar. Na verdade, você, quando é consultor, você precisa aprender a ler uma legislação, interpretar e transformar essa legislação num procedimento prático. Então, não adianta você fazer cursos e cursos técnicos onde você se aprofunda na teoria, conhece até da parte técnica, mas não consegue transformar isso num conhecimento prático para entregar para a empresa, num modo de fazer. A legislação te diz o que fazer, mas não diz como. Então, isso você precisa aprender. Mas você também precisa aprender sobre marketing, sobre capacitação de cliente, sobre como se conectar com um possível cliente para vender. Então, é muito importante você ter um acompanhamento e um passo a passo. É muito mais prático e fácil você ter alguém que te mostre esse caminho, que te mostre como fazer esse planejamento, que possa fazer você cumprir esse passo a passo e todas essas necessidades de vender, de criar essa conexão com o cliente. Um outro erro que você pode cometer é não fazer o seu planejamento, né? Quando eu vi a oportunidade de ser consultora, eu não larguei a minha profissão. Eu não larguei o que eu fazia naquela época. Eu fui criando essa minha nova realidade, eu fui criando esse mercado até o momento que eu me senti preparada para viver somente disso. Um outro erro que você pode cometer, e eu vejo alguns consultores fazendo isso, é você vender e depois não cumprir o que você prometeu. Eu já fui contratada por empresas que contratou pessoas antes, que pagou e não teve o que precisava. O ano passado mesmo eu tive uma empresa onde eu vivi essa realidade. Ela contratou um advogado, inclusive, para entregar o processo em que ela pudesse ter a sua autorização de funcionamento na Anvisa, e ela não conseguiu ter essa autorização. E não era empresa fabricante, não era empresa que ia fabricar produto e ter registro, ela precisava de registrar produto que ela ia importar. E ela contratou um profissional simplesmente para liberar o alvará sanitário dela. E ela não conseguiu através desse profissional. Esse profissional recebeu para isso e ele não entregou o serviço. E ela foi atrás de mim e até a gente montar todo o processo dela, teve alguns obstáculos sim que nós tivemos que transpor da área física, do entendimento e da conversa com o diretor da vigilância sanitária. Então, tudo isso é um campo onde você vai aprendendo e tendo experiência. Então, já que eu falei para você qual é o jeito errado e os erros que você pode cometer, vamos olhar agora quais são os acertos, né? O que é que você pode fazer para se tornar um consultor? Primeira coisa é construir essa mentalidade. Qual é a mentalidade de um consultor? Né? Existe aquela mentalidade de você como responsável técnico, ou de você como empregado, ou de você que faz contrato com empresas para entregar um serviço. Mas e a mentalidade de um consultor? Existe uma mentalidade de um consultor. A mentalidade de um consultor é uma mentalidade de um empreendedor também. Ele precisa ter essa mentalidade, porque você vai desenvolver seu próprio negócio, você vai desenvolver essa relação com os diretores da empresa e você tem uma mentalidade equiparada a dele, porque você também é um empresário. O seu contrato com ele não é um contrato de subordinação, é um contrato onde você é um empresário vendendo o seu serviço para um outro empresário. Como é que você desenvolve uma conversa mostrando para ele essa segurança que faz com que ele te contrata? Porque pensa bem, ele está entregando sua empresa na sua mão.
Ele está entregando sua empresa para você desenvolver um trabalho onde custa para ele um dinheiro e mais, né? Uma das coisas que o empresário mais perde quando contrata um mau consultor é o tempo dele e a capacidade e o investimento que ele está fazendo, que está parado na mão desse consultor até tudo ficar regulamentado para ele ganhar dinheiro. Pense bem, às vezes a empresa contrata, faz um aluguel, faz um contrato de locação, já está pagando esse aluguel, compra equipamentos, contrata já funcionários e está esperando essa regulamentação que está na sua mão. Então, essa mentalidade é preciso que você desenvolva. Eu tive uma outra empresa, para vocês terem ideia, que contratou uma consultora e essa empresa precisava do alvará sanitário, inclusive para fazer licitações. Era uma empresa focada em vender só para órgãos públicos, só para prefeituras. Os negócios dessa empresa eram só para prefeituras e ela não podia desenvolver nenhum negócio se ela não tivesse o alvará sanitário. Ela contratou uma profissional que ficou 6 meses recebendo pelo serviço mensalmente e ela não teve como desenvolver os seus negócios, tendo que pagar aluguel e ela estava completamente parada, sem poder desenvolver nada, porque contratou um consultor que não desenvolveu esse trabalho, um mau consultor. E aí, quando ela me contratou, em menos de 2 meses, ela já estava com o seu alvará sanitário. E, gente, isso é tão incrível você saber que, assim, no momento que foi fiscalizado, eu estava na empresa, inclusive, a fiscal da vigilância sanitária elogiou todos os meus processos. Elogiou tanto os meus processos que naquela mesma semana eu tive um contrato 10 vezes maior numa outra empresa na mesma rua. Para vocês terem ideia, não era concorrente dessa empresa, ela me indicou para essa outra empresa. E o valor que eu ganhei nessa consultoria foi 10 vezes maior, porque o processo, o projeto e os negócios daquela empresa eram muito maiores. Então, o quanto isso faz diferença? Você ser contratado, você cobrar pelo seu serviço e você entregar o seu serviço. Então, eu disse isso para ele. Você não vai levar 6 meses para ter sua regulamentação. Fique tranquilo, se você fizer o que eu preciso que você faça, em 2 meses você vai ter sua regulamentação. Em 1 mês e meio eles tiveram isso. E o que aconteceu depois que a própria fiscal elogiou meu processo? Essa mesma empresa me contratou para certificá-la. Em menos de 8 meses depois, ela estava com seu pedido, com seu relatório de certificação para ser entrado na Anvisa. Então faz toda a diferença também você ter a mentalidade e postura de consultor, você prometer e entregar o que você prometeu, você construir sua imagem, focar na sua imagem, no seu marketing como consultor, e você também, é claro, aprender técnicas de venda, técnicas de rapport, de conexão com o seu prospecto, com o seu possível cliente. Você focar também em vender qualidade e prosperidade para o seu cliente, ao invés de você somente dizer para ele que você está entregando um serviço para ele obter uma regulamentação. O seu cliente tem que parar, é uma boa mentalidade que você contribui, inclusive, para o seu cliente mudar, é você ajudá-lo a sair da posição de se sentir obrigado a ter uma regulamentação na vigilância e na Anvisa, para ter uma mentalidade de que uma empresa qualificada faz muito mais negócios, transmite muito mais segurança e qualidade para o cliente dessa empresa. Então, você focar em entregar um valor para aquela empresa, ao invés de simplesmente entregar um cumprimento de uma obrigação jurídica ou de legislação e de regulamentação impostos pela prefeitura e pela vigilância sanitária. Focar também em adquirir e desenvolver o seu conhecimento técnico. E isso é óbvio, porque se você vai entregar uma consultoria, você tem que ter conhecimento para isso. E veja, mais uma vez eu vou dizer, é diferente você ter o conhecimento de você ter experiência. Você não precisa ter experiência para ser um consultor. Não é que você precisa. Você não precisa estar trabalhando anos e anos nesse ramo para ser um consultor. Não, você não precisa, porque o que você vai entregar para o seu
para o seu cliente é o seu comprometimento, é a sua capacidade dele obter a regulamentação. É para isso que ele está te contratando. E você nesse momento pode até se perguntar, mas e se ele me perguntar se eu tenho experiência? E eu vou fazer uma live especificamente para falar sobre isso. Me acompanhe durante essa semana, que todas essas lives serão no 12h12, e eu vou estar falando sobre todas essas dúvidas que você tem, né? Porque nesse momento você pode estar se perguntando, mas e se ele me perguntar se eu tenho experiência, o que eu respondo? Então, tem uma live que nessa semana você vai, né, já marca aí na sua agenda, 12h12, para você tirar essa dúvida. Vamos voltar a focar nisso aqui, que é importante para você, a gente fechar essa live com esse assunto entregue. E aí você pode estar se perguntando, tudo bem, eu não preciso de experiência, eu preciso de ter uma boa imagem, eu preciso de ter conhecimento técnico, por onde que eu começo? Uma ótima pergunta, né? Para você que se interessou por esse tema e está aí se perguntando, né, por onde que eu começo? Você pode começar exatamente construindo esse conhecimento. É um bom passo para começo. Pode continuar me acompanhando aqui, que você vai ver eu falar muito sobre isso. É para isso que eu estou com esse canal, desenvolvendo seu conhecimento. E eu vou falar mais sobre isso, um passo a passo, no final dessa live. Mas eu quero responder essa pergunta que pode estar aí na sua cabeça. Que muita gente me manda essa pergunta em inbox, muita gente me manda essa pergunta nos meus diversos canais da rede social. Será que as empresas, elas estão dispostas a pagar por um consultor? Né? Porque para eu entrar nesse negócio, eu preciso ter cliente. Será que as empresas estão dispostas a pagar? Sim, as empresas estão dispostas a pagar. Por que elas estão dispostas a pagar? Porque tem vários motivos que fazem com que um empresário não tire o seu foco da sua própria empresa para fazer esse trabalho. Quando eles encontram alguém que sabe, eles estão dispostos, e não só estão dispostos, eles pagam bem. E esse também é um tema da live que eu vou dar amanhã. Vem aqui para você assistir qual é essa mentalidade do seu cliente e por que ele está disposto a pagar você como consultor. Então, fique aqui comigo, e se você se interessa mais por esse assunto, no dia 2 de março eu vou falar numa live específica às 20 horas o segredo dos assuntos regulatórios. Esteja aqui, assista essa live com a gente, venha para essa Masterclass, assista a live durante essa semana, 12h12, todo dia eu estou fazendo live aqui. Então, venha se você quer saber sobre o segredo dos assuntos regulatórios. E agora eu vou te dar um pequeno passo a passo que você pode começar como consultor. Primeiro, se informando, se você está aqui, você já está interessado nisso. Sabendo o que faz um consultor. Pesquise o que é consultoria, né? Quais empresas precisam de consultoria, o que é assunto regulatório. Faça a sua pesquisa, né? Comece a ver, pesquise quais empresas são empresas de saúde. Existe, gente, uma legislação na Anvisa, a própria Anvisa fala sobre isso, a própria Anvisa define isso muito claramente. Empresas de saúde, empresas auxiliares de saúde, empresas que precisam e não precisam de alvará, as que precisam, o que elas precisam fazer, as que não precisam, mesmo as empresas que não precisam, elas também precisam cumprir requisitos e podem contratar você para implementar esses requisitos, mesmo não te contratando para obter um alvará, se é que ela não precisa, quando ela não precisa. Então comece a pesquisar sobre isso, comece a pesquisar também qual é a postura de um consultor, de uma maneira geral, né? Você pode fazer diversas pesquisas. Então o primeiro passo que eu te falo é: pesquise sobre essa oportunidade. Se essa oportunidade começou a mexer com você, se você passou a se interessar por ela, à medida que você pesquisar, muitas dúvidas vão se abrir, muitas respostas também você vai encontrar, e aí é onde você pode começar a criar o seu plano de ação, como eu fiz para me tornar uma consultora, né? E tem várias coisas que você pode criar. Na minha época que eu comecei, eu criei também para mim o meu quadro de sonhos. Quando eu for consultora, o que eu quero ser, o que eu quero obter com essa vida, com esse salário. Porque hoje, com uma vida de um empregado, não que seja ruim, mas você talvez tenha muito menos tempo para você, menos tempo para sua família. Então comece a criar esse sonho e essa nova realidade para você.
E veja os cursos que você tem por aí. Tem muitos cursos teóricos, muitos cursos, pesquise valores, para você formar a sua decisão. Eu quero ou não ser um consultor? Esse caminho é ou não para mim? E quais são as possibilidades que eu crio como cursos e o que eu posso fazer daqui para frente? Então, qual é o seu caminho, quais são os seus passos? Abrir-se para a oportunidade, pesquisar as possibilidades e depois entrar em ação. Porque sem ação também sua vida não transforma. E para isso é preciso também coragem. É preciso coragem porque quando você escuta, cara, eu vou ganhar 20 mil por mês trabalhando 4 horas, será que é possível? Eu posso te garantir que é possível. Ganhar até mais e trabalhar menos. Então, um grande abraço para você. Clica aqui no link da bio. Se você já quiser se inscrever para a nossa live, para a nossa Masterclass, de dia 2 de março às 20 horas, já clica aqui na bio do meu perfil do Instagram, para você já entrar no grupo VIP do WhatsApp, para ser notificado, ser lembrado e você colocar na sua agenda e fazer parte dessa aula para te ajudar também nessa decisão e na sua formação de consultoria. Grande abraço, obrigada por você que está aqui, compartilhe esse vídeo e comenta, tira sua dúvida, manda inbox, manda no comentário sua dúvida, que a gente está aqui para te responder. Pessoal, tchau, tchau.